Senhor. Estou feliz por estar aqui juntamente com os irmãos, poder adorar o Senhor, poder exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, amém? E para mim é uma alegria, amém, de mais uma vez estar aqui com os irmãos, debaixo da obediência do pastor David, né, e da pastora Tainá, esse casal que eu aprendi a amar de verdade, amém? Chegou ali na plenitude e a gente tem aprendido muito com eles, né? Ele tem sido assim um socorro para as nossas vidas naquele lugar. Louvo a Deus pela vida deles, de toda a sua família. Também quero louvar a Deus, né, pela vida do pastor Lucas e toda a igreja Adonai. Esse lugar é um ambiente de glória, um ambiente de poder. E eu creio que Deus tem muito para fazer nesse lugar. Amém? Isso aqui é só o começo daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Quero louvar a Deus pela vida, né, da pastora Alessandra, a minha esposa. Amém? Essa mulher que eu amo há 20 anos, né? Vai fazer 20 anos agora, no dia 27 de outubro, né? No dia 27, amém, de 2005. A gente casou, fechou uma aliança, e essa aliança é eterna. Amém? Louvo a Deus, sou o pai do Josafá, pai da Esther, e eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe grandemente, no nome poderoso de Jesus. E os irmãos ali da plenitude, né, que veio honrar, amém, a nossa vida aqui nesse lugar. Amém? Sinto grato, amém, por vocês estar aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos estar ministrando no tema, né, vencendo, né, no poder da fé. Amém? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Quem puder, quem tem a Bíblia, abre 2 Crônicas, capítulo 20. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 20. Se tiver um fundozinho musical, pode ficar à vontade, pode soltar aí. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Que diz assim: E depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Azazon, Tamar, que é em Egedim. E temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também a todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, nesse lugar, porque entendemos que esse lugar, Senhor, é um lugar onde a Tua presença, Pai, está marcando homens e mulheres. É um lugar, Pai querido, onde a Tua presença, Pai, ela nunca saiu. É um lugar, Pai, onde a Tua presença continua falando através de homens, através de mulheres e através de crianças. Pai, nessa noite nós queremos estar aqui, Pai, debaixo desse ambiente profético, Senhor, porque o profético do Senhor, Pai, ele vem se manifestando nesse lugar. O profético do Senhor, Pai, vem bradando nesse lugar, Senhor, através daqueles, Pai, que se colocam diante da Tua presença, daqueles que não medem esforço, daqueles, Pai, que decidiram, Pai, ter uma vida, meu Deus, uma vida plena no Teu altar, Senhor, uma vida, Pai, te buscando e te adorando.
conosco. E nessa noite, Pai, não será diferente, Pai, porque eu creio, Senhor, que a Tua mão, Senhor, a mesma mão que moveu o céu, Senhor, em favor de Elias, a mesma mão, Senhor, que moveu o céu, Senhor, em favor de Josafá. Pai, nessa noite, Deus, o Teu Espírito está aqui, Pai, e Ele fala, Ele responde, e Ele conecta, Senhor, com o nosso espírito. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o mesmo Espírito, Senhor, Ele intercede por nós, com gemido inexprimível. E nesse lugar, Senhor, há homens, há mulheres, Pai, que decidiram, Senhor, gastar a sua vida na Tua presença. Assim nós Te adoramos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, olhando para a Bíblia, nesse texto, nós vemos Josafá. Quem era Josafá? Rei de Judá. E Josafá, irmãos, ele enfrentou uma batalha terrível. E a Bíblia nos conta que alguém chega para Josafá e diz: olha, Josafá, está vindo aí uma grande multidão. E essa multidão, ela não é pequena. Está vindo um exército. E não é só um exército. São 3 exércitos. São 3 nações que estão vindo contra essa cidade. São 3 exércitos que estão vindo para destruir a cidade. O que nós vamos fazer, Josafá? Porque olhando para o que nós temos, olhando para aquilo que nós já conquistamos, olhando para aquilo que está dentro dessa cidade, comparado com o que está lá fora, é causa perdida. O que nós vamos fazer, Josafá? Mas eu vejo aqui, irmãos, algo importante, é que Josafá, ele percebeu isso aí, ele percebe, e ao mesmo tempo Josafá, ele convoca a cidade, ele convoca o povo, para quê? Para orar, para jejuar, para que eles pudessem vencer aquele exército, porque era um exército numeroso. Aí eu pergunto aqui nessa noite, quais são as maiores batalhas hoje, querido, da sua vida? Porque todos que estão aqui têm batalha, sim ou não? Quantos que estão aqui, querido, estão enfrentando batalha? Mas hoje qual é a sua maior batalha? Eu acredito que a sua maior batalha não é o que está lá fora. A sua maior batalha é o que está dentro de você. A sua maior batalha não é aquilo que está vindo, porque aquilo que está vindo é fácil você resolver. Mas a maior batalha, irmãos, é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele declara, onde ele afirma, lá em Romanos, que nós temos que andar no Espírito. Porque aqueles que andam no Espírito, esses tais agradam a Deus. E cadê aqueles que estão aqui nessa noite que andam no Espírito, amém? Querido, se você anda no Espírito, querido, não tem batalha, não tem nada que vai fazer você parar, amém? A Bíblia, ela nos conta essa história, a história do rei Josafá, a história do rei de Judá. E em um determinado momento em sua vida ele precisou encarar essa batalha, assim como você que está aqui essa noite. Querido, você vai, querendo ou não, você vai enfrentar a batalha. Mais cedo ou mais tarde as batalhas vão vir. Mais cedo ou mais tarde você vai dar de encontro com uma batalha. E é por isso que Paulo, ele nos alerta e ele nos ensina que lá em Efésios capítulo 6, que nós precisamos nos revestir. Nos revestir do quê? Da armadura de Deus. E lá Paulo descreve a armadura de Deus, ele descreve o capacete da salvação, lá ele descreve a espada do Espírito, lá ele descreve, querido, o cinturão da verdade, lá ele descreve os sapatos na preparação do Evangelho, lá ele descreve, querido, a espada da fé, o escudo da fé.
É por isso que é importante, diante da batalha, nós estarmos revestidos. Porque somente aquele que está revestido é que vai conseguir vencer. E Josafá, olhando para aquela situação, e olhando para o que ele tem dentro da cidade, olhando para o seu exército, ele chegou à conclusão dizendo: olha, nós não vamos conseguir, porque o exército que está lá é maior. Mas uma coisa eu aprendo aqui, irmãos, lá em 1 João diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Amém? Você tem essa certeza de que maior é aquele que está conosco. E nós não precisamos temer, nós precisamos avançar. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, em determinado momento da sua vida, nós precisamos encarar essa batalha. Mas quais foram os princípios que Josafá se utilizou para encarar e vencer a batalha? Porque existe princípio. Não se vence uma batalha, meu irmão, se você não tem princípio. E quais foram esses princípios que Josafá utilizou para que ele vencesse as batalhas? Primeira coisa, irmão, para encarar e vencer as grandes batalhas, primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o inimigo que luta contra nós. Qual é o inimigo que luta contra você? É o teu marido? É a tua esposa? É os teus filhos? Qual é? Qual é esse inimigo que nós precisamos identificar? Porque nós estamos vivendo uma época que a gente quer lutar com aquilo que é carnal. E Paulo diz que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Amém? Poderosas em Deus. E só vamos vencer, irmãos, se nós buscarmos as armas espirituais. E essas armas, elas não se conquistam numa academia, não. Essas armas, elas não se conquistam lá fora, mas essas armas, elas se conquistam dentro de um quarto trancado, orando, jejuando, buscando ao Senhor, meditando nela de dia e de noite. Essas são as armas que nós precisamos usar. Mas eu preciso identificar. E Josafá identificou a multidão lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de começarmos a vencer as batalhas pessoais, nós precisamos identificar de maneira bem honesta quem é o nosso adversário. Seja honesto, irmãos. Se tem algo que eu e você precisa aprender, é sermos honestos. A honestidade, irmão, vai fazer você vencer. A honestidade vai fazer você ser elevado a um outro nível. Porque o que Deus procura em nós chama-se honestidade. Seja honesto. Seja honesto diante da batalha. Querido, ter medo ou insegurança é uma reação natural. Porque, se eu perguntar aqui essa noite, quem é que tem medo? Eu tenho medo, irmão. Mas o medo não pode se transformar num pavor. Amém? Ter medo é natural. Pavor tira você do controle. Você não pode sair do controle. Medo vai vir? Vai. Mas o medo, meu irmão, quando ele vier, você tem um Deus muito maior. Bendito seja o nome do Senhor. Quem são os seus verdadeiros inimigos contra os quais você está lutando? Você pode identificar essa noite. Você pode olhar dentro da sua casa. Qual é os teus inimigos? Quem são esses teus inimigos? Quando eu digo casa, eu digo o templo, irmão. Esse templo somos nós. Qual é o inimigo que nós temos que enfrentar todos os dias? Chama-se a nossa autopiedade. Qual é esse inimigo que nós temos que enfrentar todo dia, irmão? É a nossa justiça própria. São esses inimigos, querido, que muitas vezes nos desafia e nós precisamos enfrentar ele todos os dias. Como? Usando as armas certas. Que armas são essas? Irmãos, o pastor deve ter ensinado algo para nós todos os dias. Se quer vencer, querido, a batalha, se quer vencer os inimigos, chama-se amar e perdoar.
são armas que são infalíveis no campo da batalha, porque muitas vezes a gente quer lutar contra a carne, querido, enquanto lutarmos contra a carne, nós sempre vamos perder, mas a partir do momento que eu e você entendermos, querido, irmão, você vai mudar de nível, irmão, algo vai acontecer, algo sobrenatural vai descer naquele ambiente, sabe por quê? Porque você aprendeu, você decidiu, aí você está utilizando as armas certas, que é amar e perdoar. Aleluia. Sabe que eles precisam identificar isso dentro de nós. O problema, querido, é que a gente só começa a identificar lá fora. A gente estamos que nem Isaías, querido, enquanto Isaías começou a dizer ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano, mas a partir do momento que ele começou a pegar aquele dedo que apontava, é o fulano, é a irmã do círculo de oração, é a irmã do louvor, é o irmão da mídia, é o pastor, não, querido, a partir do momento que ele pegou aquele dedo e apontou para ele, querido, as coisas começaram a mudar. Aleluia, porque ele identificou que o erro não está lá fora, o erro está dentro dele. Aleluia. As coisas só vão mudar a partir do momento que nós começarmos a denunciar o nosso pecado, começar a verbalizar, eu pequei, eu errei, me perdoa, eu te amo. Aleluia, meu irmão, faça isso e você vai ver algo sendo alterado. Bendito seja o nome do Senhor. Para encarar e vencer essas grandes batalhas, temos que identificar o inimigo que luta contra nós. Aleluia. Quem luta contra você não é tua esposa. Quem luta contra você não é teu filho. Quem luta contra você não é o teu líder. Quem luta contra você é você mesmo, que não quer aceitar mudança, que não quer aceitar transformação, que não quer aceitar ser curado, que não quer aceitar ser transformado, que não quer aceitar, querida, correção. Porque a partir do momento que eu decidi, que eu querer, irmão, algo vai acontecer. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E Josafá decidiu. Ele viu que aquela multidão era tão grande que ele não ia conseguir vencer. Mas ele decidiu. Ele decidiu, querido, ir para o templo orar, ir para o templo adorar. A segunda coisa que eu entendo aqui, que para encarar e vencer as grandes batalhas, eu preciso levar o meu problema a Deus. Segundo as Crônicas 20, do 3 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: e temeu Josafá, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Quer vencer, irmão? Leve o seu problema a Deus. Para de estar levando para a pessoa errada. O seu problema é para Deus. Não importa o tamanho da sua batalha, leve o problema a Deus, porque Ele é especialista em resolver problema. Aleluia. Deus vai colocar a pessoa certa para você declarar o seu problema. Deus vai levantar pessoas certas para que você possa, querido, voltar com a resposta. Que resposta é essa? É daquilo que está me causando ânsia, é daquilo que está me causando intriga, é daquilo que quer fazer eu me afastar da presença, é daquilo que quer fazer eu retroceder, é daquilo. Mas eu preciso levar esse problema a Deus. Em tempo de batalha, nós somos orientados, irmãos, pela palavra de Deus, a buscar o seu socorro. É por isso que a palavra do Senhor diz que invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Salmo 50 e o versículo 15. Invoca-me no dia da tua angústia. Invoca-me no dia da tua angústia. Aí o Senhor está dizendo: eu vou te livrar. Aleluia. E sabe o que é que vai acontecer? Tu vai glorificar o meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer, querido, para esse novo tempo. Deus quer que a igreja invoque o nome dEle no dia da angústia, e o socorro vai vir. Aleluia.
E Ele já está aqui nesse lugar. Há um socorro de Deus para você nessa noite. Há um socorro do céu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz: pede-me e eu te darei as nações e as terras por herança. Sabe o que é isso, irmão? É para você nessa noite. Pede e Ele vai te dar. O que é que você está pedindo essa noite? Você saiu de casa, você pediu o quê? Você pediu aqui para ter uma casa? Não, Ele não está preocupado em te dar a casa, não. Ele não está preocupado em te dar carro, não. Sabe o que é que Ele está preocupado? É com a tua casa. Ele está preocupado com a tua casa. Ele está preocupado com essa casa. Aleluia. Porque essa casa é preciosa. Bendito seja o nome do Senhor. Então leve o seu problema para Deus, porque Ele vai resolver. Terceira coisa, irmão, que eu aprendo aqui, que para encarar e vencer as grandes batalhas, eu tenho que admitir a minha incapacidade. Josafá admitiu. Segundo as Crônicas 20:12, ele diz assim, o nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Ele declarou, irmão. Ele verbalizou a sua incapacidade. E nós precisamos entender que diante de lutas, diante de batalhas, que nós temos que entender que às vezes nós somos incapazes de vencer aquilo ali. Nós temos que ter essa maturidade de entender que sem Ele nós não podemos fazer nada. Foi o que Josafá fez. A Bíblia diz que ele foi buscar. Ele buscou o Senhor. Ele convocou a nação. Ele convocou, querido, ele convocou a cidade. Ele convocou os povos. E a palavra do Senhor diz que todo mundo orou e jejuou diante daquela situação. Porque eles precisavam vencer. E só se vence batalha se orar e jejuar. Quantos aqui essa noite, irmão, já venceram grandes batalhas terríveis, porque decidiram um dia de orar e jejuar? Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer ver em nós. Bendito seja Deus. Querido, nessa noite, bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos aprender também mais outro ponto, que para encarar e vencer as grandes batalhas, nós precisamos descansar na fé. É por isso que o tema é enfrentando batalha pela fé. Irmão, sem fé, como está lá escrito lá em Hebreus 11, versículo 1, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Você não está vendo, mas você está acreditando. Você não está vendo, mas você sabe que vai chegar. Você não está vendo, mas você sabe que vai alcançar. Você não está vendo, mas você sabe que vai ser transformado. Você não está vendo, mas você sabe, querido, que Ele vai vir. Você não está vendo, mas pelos olhos da fé, você vai ver Ele entrando por essa porta. Você vai ver, querido, Ele se rendendo aos pés do Senhor. Você vai ver, sabe por quê? Porque é pela fé. Amém? É pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo as Crônicas 20:15, a palavra do Senhor diz assim, 20:15, e disse ele: dai ouvido a toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temas, e nem vos espante, e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmão? É descansar em Deus. Quando eu descanso a minha fé nele, quando eu deposito, meu irmão, Deus vai levantar alguém, assim como levantou para Josafá. Enquanto ele estava orando, enquanto eles estavam jejuando, a Bíblia diz que se levantou um profeta no meio deles. E esse profeta, ele já veio profetizando. Ele diz: olha, não vos assusteis, ficam quietos,
Porque essa peleja aí não é de vocês não. Porque desde o dia que vocês aplicou o coração de vocês a orar, a me buscar e a jejuar, sai da frente, porque essa peleja é minha. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? É descansar. Se tem algo que a igreja nesse último dia precisa descansar na fé, é ter a certeza de que vai acontecer. O pastor deve estar naquela igreja pela fé. E as coisas estão se ajustando de uma tal forma que tudo está sendo colocado dia após dia. Dia após dia Deus está alterando algo. Dia após dia Deus está transformando. Dia após dia, irmão, algo está sendo depositado naquele lugar. Dia após dia Deus está transformando vida. Homens que não falavam em línguas voltaram a falar. Mulheres que não tinham revelações voltaram a ter revelações. Sabe o que é isso? É quando decidir descansar nossa fé em Deus. Deus suscita profeta no meio do seu povo. Aleluia. Muitos estão totalmente exaustos porque tentam lutar com suas próprias forças. Enquanto você estiver lutando com a tua força, você não vai chegar a lugar nenhum. Para de lutar contra a sua força. Você não é capaz. Mas a partir do momento que você decidir descansar a tua fé nele. Jesus, querido, como homem, ele sentiu-se cansado, ele sentiu-se com fome, mas como Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como Deus, ele diz assim: vinde a mim e descansam terá para as vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Então nessa noite, irmãos, Deus ele quer que você deposite a sua fé nele. Descansa nele. Descansa. Deixa que Deus, ele vai fazer algo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando tentamos lutar com o nosso poder, irmão, podemos estar certos de que seremos derrotados. Para de lutar sozinho. Para de lutar sozinho. O que tem de crente lutando só? O que tem de crente que poderia estar chamando alguém, vamos batalhar junto? O que tem, irmão, de homens e mulheres que era para estar mais longe, mas estão no mesmo lugar, estagnados, porque decidiram colocar nos seus corações de lutar só, querido, e o Senhor, querido, é por isso que Deus fez uma companheira para Adão, porque Deus não queria só, irmão, não podemos lutar sozinhos, temos que ter alguém para nos ajudar. Amém? Se você não está conseguindo, chama teu líder. Se você não está conseguindo, chama teu pastor. Se você não está conseguindo, chama tua esposa. Se você não está conseguindo, chama o teu marido. Se você não está conseguindo, chama os teus filhos. Mas para de lutar sozinho. Descansa essa tua fé. Para de querer carregar as coisas só. Para de dizer você é forte. Não, você é fraco. Paulo diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Para. É hora de começar a ver o impossível acontecer. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo, querido, de coisas que estão entrando e que nós, como crentes, como a igreja do Senhor, não pode parar. Mas temos que avançar, mas não só. Temos que avançar com ele na frente. Sabe por que Josafá venceu? É porque ele decidiu caminhar com ele. Sabe quando é que as coisas vão mudar? É quando você parar de caminhar sozinho e começar a chamar ele para caminhar com você. E começar a perceber que você não está só. Assim como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, o coração pode até arder, mas enquanto os seus olhos não forem abertos, não vão conseguir enxergar Jesus. Aleluia, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? É que eu e você precisamos, querido, abrir os nossos olhos e entender que ele está aqui do nosso lado. Ele não desampara. A palavra do Senhor diz em Mateus, querido, aleluia, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, é todos os dias. Ele está com a igreja, ele está com você. É todos os dias. Aleluia. Aleluia. Oh!
Xarabaçu de cantararabaxé. Pare de lutar sozinho. Busque ajuda. A grande verdade, irmãos, é que nós não sustentamos Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. É por isso que lá o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, é naquela hora mais angustiante, é que Ele está dizendo assim: filho, filha, eu sou o teu Deus, eu sou o teu socorro, eu não te desamparo. Ainda que uma mãe desampara o filho amamentando, que é uma coisa difícil, Ele está dizendo: eu, o Senhor, quando eu abro a minha mão, eu vejo o teu nome lá, o teu nome está escrito lá, o teu nome, aleluias. É por isso que você tem que aprender essa noite, irmãos. Para de andar sozinho. Para de dizer: eu não vou conseguir. Até quando? Fazer como Davi, até quando? Deus estabeleceu um tempo para cada um. Há um tempo de Deus, querido, que foi colocado na vida de cada um. E é por isso que nós não podemos parar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você tem descansado a sua fé? Ou você tem tentado resolver do seu jeito? Você tem descansado a sua fé, querido, nesses dias? Como é que você está descansando a sua fé? Ou você é daqueles que: não, eu vou fazer do meu jeito. Quando você estiver fazendo do seu jeito, Deus está assim, ó. Deus dá: faça do seu jeito. Mas do meu jeito é melhor. Cadeias são quebradas. É como Paulo e Silas na prisão. Queridos, eles poderiam muito bem murmurar, eles poderiam muito bem ali ficar falando da vida alheia, não, mas eles decidiram. Ainda que seus pés estavam presos, mas o seu espírito estava livre na presença do Senhor. Ainda que os teus pés estejam presos em algo, eu não sei, mas o teu espírito está livre para adorar, o teu espírito está livre para jejuar, o teu espírito está livre para receber as revelações do céu, o teu espírito, e há o Espírito de Deus nesse lugar. O Espírito do Senhor está aqui, irmão, e Ele está passando na igreja, aonde Ele achar um coração, aonde Ele achar uma vida, querido, Ele vai trazer algo novo. Não tente resolver do seu jeito. Quinta coisa que eu aprendo aqui para encarar e vencer as grandes batalhas: não fuja delas. Por que você está fugindo, irmão? Por que você está fugindo nessa noite? Josafá poderia muito bem fugir. Aquele povo poderia muito bem fugir, mas não, eles decidiram ficar. Por que você está fugindo daquilo que é para você vencer? Por que você está fugindo daquilo que é para você avançar? A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quem tem que fugir é o diabo, não é você. Você tem que fugir do pecado. Paulo diz: resistir das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade, perdão. Mas o diabo nós temos que fugir. E quantos, queridos, estão fugindo da responsabilidade? O versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: pela manhã cedo levantou-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Bendito seja o nome do Senhor. E tendo eles tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e os louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo: rendei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar,
e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Bendito seja o nome do Senhor. E os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Amon, do monte Seir, para os destruir e exterminar. E acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E nisto chegou Judá ao alto, e olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam na terra, nenhum tinha escapado. Sabe por quê, irmão? Porque eles decidiram ficar. Em algum momento, irmãos, chegamos a achar que uma boa solução é fugir da batalha, deixando de resolvê-la. A grande verdade, irmão, é que fugir vai apenas adiar a resolução de um problema que precisa ser tratado agora. Quantos estão fugindo? Foge do discipulado, foge da libertação, foge daquilo que alguém, irmão, vamos sentar, não, deixa para amanhã, deixa para depois. É assim ou não é, irmão, que está acontecendo nesses dias? E nós não precisamos fugir, nós temos que enfrentar. Nós precisamos, querido, ali parar e começar a declarar: Senhor, preciso ser tratado, e esse ser tratado tem que ser agora. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Josafá fez. Eles poderiam fugir, mas não, eles decidiram ficar. E quando eles ficaram, irmão, Deus levantou o profeta e trouxe a revelação. Por isso que a palavra diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Porque muitos estão sofrendo porque não acreditam mais. Muitos estão sofrendo, poderiam estar na bênção, mas estão debaixo de maldição porque deixaram de acreditar nos seus profetas. E Deus tem levantado o profeta, homens de Deus, querido, com palavra de revelação para esses dias. E esses dias é hoje, irmão, aleluia. Se você está aqui, querido, meu irmão, Deus tem aqui homens e mulheres que tem profeta de Deus no nosso meio, profetas que se calaram, profetas que não levantaram mais a sua voz, não declararam, não denunciaram mais o pecado. Querido, nessa noite, Deus está levantando esses profetas desse lugar. Agora, ao invés de fugir, irmão, Josafá preferiu encarar a sua batalha. Agora vamos pensar algo. Eu tenho fugido ou tenho encarado as minhas batalhas? Você tem fugido ou encarado as suas batalhas? Fique de pé nessa noite. Aleluia. Toda a igreja fique de pé. Você está fugindo ou você vai encarar as batalhas? Aleluia. Essa noite é uma noite profética, irmão. Há algo do Senhor aqui nesse lugar.